A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 26, nos versículos de 1 a 35. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Olha que interessante, para não dizer irônico. Nós terminamos o capítulo de ontem, o capítulo 25, falando da fome. Mas era uma fome individual, a fome de Esaú. Esaú estava com tanta fome que vendeu o seu direito de primogenitura. Por fome física, ele desprezou a bênção do Senhor. Agora, no 26, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então, de novo, quando o ser humano é colocado sob uma tentação, uma provação, uma aflição, um desafio, um teste, muitas vezes ele sucumbe, ele se entrega, ele não resiste. No caso de Abraão, quando ele teve fome, ele foi para o Egito. Aqui, Isaque foi para Gerar, na terra dos filisteus, se encontrar com Abimeleque. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Então, nós vimos no outro capítulo que Isaque era um homem de Deus. Ele orava ao Senhor e o Senhor ouvia, o Senhor respondia. A sua esposa era uma mulher de Deus que orava, que conversava, que perguntava, que consultava ao Senhor. Então, ele não era para descer ao Egito, porque o Senhor tinha aparecido para ele. O Senhor apareceu a Isaque. Havia amizade, intimidade, comunhão entre Isaque e Deus, Isaque e o Senhor. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu. Do céu, eu sempre falo no singular. E a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. E as minhas leis. Então, o que é o resumo? Abraão obedeceu. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão aprendeu a andar na presença de Deus e ser perfeito, ser aperfeiçoado. Como Paulo disse, desenvolver a salvação com temor e tremor. Abraão aprendeu. E Isaque estava recebendo a promessa novamente, a bênção novamente, a oportunidade de aprender, de desenvolver o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor. Então, assim como o pai dele andou na presença de Deus, Deus está convidando Isaque para andar também. E a promessa é multiplicar a descendência como as estrelas dos céus, receber terras, nações, ser abençoado. E aqui fala que a obediência, olha que interessante, parece o Salmo 119.
obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Nós temos uma playlist sobre o Salmo 119 e nós estudamos exatamente esses sinônimos, esses significados para a vontade de Deus. Porque obedecer a palavra, os mandamentos, os preceitos, os estatutos e as minhas leis significam o quê? Obediência à vontade de Deus. Tu saber qual é a vontade de Deus e cumprir, e guardar, e obedecer. É isso que Deus quer de nós. Era isso que Deus queria de Adão e Eva. Do primeiro casal no Éden, no jardim, no paraíso. Ele queria que Noé obedecesse, né? Que Abraão obedecesse, que Isaac obedecesse, que eu obedeça, que tu obedeça. Obedecer é melhor que sacrificar. Vimos no Apocalipse, quem é feliz, quem é abençoado, é quem ouve e guarda, é quem ouve e obedece. Então é este o convite de Deus para Isaac. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Isaac, pois, ficou em Gerar. Então, Isaac obedeceu. Ele não desceu para o Egito. Ele não foi procurar, vamos dizer assim, o caminho mais fácil. Não foi passear no Egito, na fortaleza orgulhosa e insolente. Não, ele foi para Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Aí eu vou te dizer, a história se repete. O pai dele, né, Abraão, disse a mesma coisa de Sara, de Sarai, né? Então isso acontece nas famílias. Isso acontece. Infelizmente. A gente tem que aprender o que é bom, mas quando a gente percebe, tá praticando o que não é bom. E aqui o que está sendo dito? Ele tinha medo. Isaac tinha medo. E aí a gente tem que lembrar do outro capítulo. Um filho era viril, caçador, corajoso, era Esaú. O outro era quieto, pacato, caseiro, ficava dentro de casa, na tenda. E Isaac amava o viril, o forte, o corajoso, o caçador, o destemido. E aqui tu tá vendo, ó, ele tinha medo. Medo de dizer, medo de falar, medo de assumir. Então, o pai, no caso Isaac, admirava Esaú porque Esaú era o que ele não era, né? Provavelmente. Porque ele tinha medo de assumir que Rebeca era sua mulher, porque ele estava numa terra estrangeira e ela era muito bonita. Como Abraão agiu também no Egito. E também agiu em Gerar com Abimeleque. São 2 episódios e nós temos os 2 vídeos nessa sequência numa playlist chamada Gênesis, que tu pode acessar. O capítulo 12 e o capítulo 20 de Gênesis, que conta essas 2 histórias de Abraão, dessas mentiras, né? E, infelizmente, Isaac repetiu, cometeu o mesmo erro. 8. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Aqui no original fala que Isaac acariciava sua mulher, então havia uma intimidade, né? Um gesto que indicava que ela era a mulher dele, se é que vocês me entendem, né? E há também um trocadilho com o nome de Isaac,
que o nome de Isaac era riso, sorriso, alegria. E ele, ao acariciar a sua esposa Rebeca, ele estava rindo, sorrindo, feliz, certo? Deu para entender? É isso que o hebraico, o texto original faz uma troca dessas palavras, de que o riso estava rindo ao acariciar a sua esposa Rebeca, que era muito linda, que era muito bonita. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então o que está escrito aqui? Se deitar com a mulher do próximo é errado e traz culpa, traz juízo, julgamento, sentença, castigo divino. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Nós temos que lembrar que Abraão fez um pacto, uma aliança, um juramento com Abimeleque. Lembra das 7 cordeiras? 12. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Então, Isaque era casado com Rebeca e ele era abençoado. Ele tinha a bênção do Senhor. Nós vimos que Rebeca agiu com bondade, com generosidade, era pronta, né? Era uma esposa escolhida pelo Senhor. Então ele prosperou 100 por um. Ele semeava, né, na terra e recolhia, quer dizer, ele colhia. Ele estava sendo próspero. E lembra que ele herdou tudo do seu pai Abraão. E eu tenho que destacar que o rei fala, né? Tipo assim, ó, qualquer um do povo. Por quê? Porque Isaque, ele era um príncipe, ele era um herdeiro, ele era um homem distinto. E Rebeca também. E aí ele diz que Rebeca era irmã e qualquer um poderia ter quebrado essa bênção, ter estragado tudo, ter roubado, né? Ter prejudicado, ter amaldiçoado. Porque não era casado, não era desposado, né? Não era um contrato, não era um casamento, não, era ter se deitado, violado, profanado o leito, o casamento deles. E aí, por isso não ter acontecido, ele era abençoado. Por quê? Quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Então ficou bem claro que Isaque estava protegido, o rei tinha protegido Isaque. E na sequência vem: Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Então, a sequência de tu não violar, não profanar, não contaminar o teu casamento, permite que tu possa semear e recolher 100 por um. Porque é na sequência, esse rolo, vamos dizer assim, essa confusão ali, quando ela é dissipada, quando ela é resolvida, esclarecida, a sequência vem de que ele está semeando naquela terra. É bem forte isso, hein? É bem importante isso. E a bênção que enriquece é a bênção do Senhor. A bênção que prospera é a bênção do Senhor. Só que a bênção do Senhor não vem com pecado. Não vem com maldição. Não vem com adultério. Não vem com mentira. Não vem com medo. Ela não acrescenta dores. Ela não traz desgosto.
Então, obedece, anda na presença de Deus. As bênçãos te alcançarão, elas correrão para te alcançar. Elas correrão atrás de ti. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Para que essas bênçãos dos céus, das regiões celestiais, cheguem até nós, nos alcancem, nós temos que obedecer. E é isso que a gente está vendo aqui em Isaac. Claro, né? A influência da família também aconteceu, né? Porque ele mentiu, assim como seu pai também tinha mentido. 13. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Então tu imagina, quem já era rico ficou mais rico, né? A bênção do Senhor é que enriquece. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Então o que acontece? A inveja, ela é um esforço vazio, inócuo, inútil, que não presta para nada. Porque quem tem inveja é que não é rico. Porque Isaac era rico, riquíssimo, próspero, abençoado. E os filisteus tinham inveja dele. Então, por que eles não usavam esse sentimento, essa energia, isso para também prosperar? Porque a inveja não tem nada a ver com a bênção de Deus. Se tu é de Deus, tu não tem inveja. Tu nem perde tempo olhando para o que Deus deu para o teu irmão, porque tu tá recebendo as tuas próprias bênçãos. Então os filisteus invejavam, tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então, entulhar os poços. De novo, a energia que os filisteus gastavam invejando Isaac não prestava para nada. Eles gastavam essa energia entulhando os poços de Isaac. Como as pessoas que fazem o mal tramam, planejam fazer o mal. Elas agem, entende? Elas se gastam, elas se esforçam, elas fazem, elas atuam, elas planejam para fazer o mal. Só que aquilo não é para o benefício delas. A inveja não prospera o invejoso. Eles gastavam, eu consigo me fazer entender, eles gastavam a sua energia. Eles estavam se esforçando para entulhar os poços. Tu imagina o quanto que eles trabalharam, o quanto eles suaram por causa da inveja. Para colocar terra dentro dos poços, porque eles tinham inveja de Isaac. Então, ao invés de cavar para abrir os seus próprios poços e encontrar a sua própria água, a sua própria vida, o seu propósito, a sua identidade, eles usam esta energia negativa, ruim, invejosa para entulhar os poços de Isaac. Poços esses que Abraão havia cavado e encontrado água, porque a bênção do Senhor era com Abraão. Eu vou abençoar quem tu abençoar e vou amaldiçoar quem tu amaldiçoar. Então, é um esforço, é uma ação, é um desgaste, é um estresse, é um suor, né? É um trabalho para o mal. É isso que a inveja faz. Tu fica gastando o teu tempo, a tua energia, a tua inteligência, a tua força, olhando para o outro, para o próximo, para o irmão, com inveja. E aquilo é tão ruim, tão pequeno, que tu trabalha contra ti mesmo para fazer mal por causa da inveja. Então, ao invés de cavar o seu próprio poço, eles preferiam entulhar o poço de Isaac. Será que eu expliquei? Eu queria, assim, salientar o quão grave é a inveja e o quanto Deus não aceita a inveja. Porque foi pela inveja que entregaram o Senhor Jesus. A Bíblia diz: por inveja, os judeus
entregaram Jesus. Então a inveja é maldita. Satanás quis ser igual a Deus, né? Ele invejou também. Ele queria ser, ele queria ter. Olha só. 16. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então ele falou: saia. Tinha feito uma aliança, né? Um pacto de tratar bem. Eu, meu filho, meu neto, né? 17. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Quem tem a bênção do Senhor não tem. A porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Deus abre também ninguém fecha. Tu vai prosperar no deserto, tu vai vencer, né? 18. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Então, o que a gente está vendo aqui? Há um resgate, há um esforço de Isaque para honrar e restabelecer os poços. E os nomes dos poços, né? Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Porque Deus era com ele, né? A bênção do Senhor estava sobre Isaque. Porque Deus prometeu para Abraão que os seus descendentes, né, seriam abençoados. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por este não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote, e disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nesta terra. Então assim, eu tenho que falar para vocês no original. Ezeque quer dizer discussão. Então o primeiro poço foi uma discussão. O segundo poço, Sitna, foi uma inimizade, deu briga, deu rixa. O terceiro poço não rolou nenhum estresse, não deu nenhum problema. Então chama Reobote, que é um lugar espaçoso. Deus deu espaço. Ele conseguiu prosperar, avançar, né? O Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. 23. Dali Isaque foi para Berseba. Berseba a gente já sabe, o lugar do juramento, poço do juramento, fonte de água do juramento, da aliança. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu. Olha como Deus visitava, aparecia para Isaque. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Aí olha que interessante. Ele tinha dito que ele tinha medo, ó. Eu tenho medo. Eu tinha medo. Por isso que ele mentiu. Lembra? Aí agora Deus está dizendo: não tenha medo. Quando Deus está dizendo não tenha medo, é porque a pessoa tem medo, né? Se ele disse Isaque não tenha medo, é porque Isaque tinha medo. Como eu falei, Isaque admirava o filho Esaú porque Esaú não tinha medo, era caçador, era viril, peludo, cabeludo, todo, né? Então, Isaque tinha medo. Aí o que o Senhor está dizendo? Não tenha medo, porque eu estou com você. Como Deus falou para Josué, não tenha medo, seja forte e corajoso, lembra? Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, não tenha medo. Por quê? Porque Josué tinha medo. Quando Deus fala, Deus se antecipa, é porque Ele conhece a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Ele sabe que nós somos pequenos, somos pó. Precisamos dele.
E é exatamente isso. Ele está falando para Isaac: não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então, abria poço, encontrava água e era abençoado. A água aqui é mais importante que petróleo, porque significava vida, sobrevivência. Poder semear, poder plantar, poder ter rebanho, poder prosperar, poder enriquecer. Então era muito importante ter água. Era muito importante cavar poços. Por isso que os filisteus entulhavam os poços e tinham tanta inveja. 26. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Então, mandou Isaac embora, né? Expulsou. Aí o que acontece? Isaac foi prosperar em outro lugar. Abriu poço, encontrou água, foi visitado pelo Senhor, invocou o nome do Senhor, construiu um altar, né? Erigiu, levantou um altar. Então assim, ó, só prosperou. Não precisou de Abimeleque. A gente não precisa de homens, de seres humanos, a gente precisa de Deus, da bênção de Deus. É Deus que nos faz prosperar. Nós precisamos de Deus e da bênção de Deus. O resto é Deus que providencia. Foi exatamente assim com Isaac. Aí ele venceu, prosperou, Deus com ele. Abimeleque, o rei de Gerar, e seu amigo Austate. Esse nome significa possessão, seria propriedade. Sei. Ficol a gente viu no outro episódio. Ficol era o comandante do exército que era falador. Ficol significa que falava demais. Então o rei foi acompanhado de alguém próspero, rico, que tinha possessões, que tinha propriedades, não sei, alguém importante, e do falador, que era o comandante do exército. E foram encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Então, sim, ele era, a gente via, né? A gente vê que Isaac era mais, como é que eu posso falar? Mais sensível, né? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Olha, isso não é a mesma história de Abraão, né? Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você? Não, só expulsaram da terra, né? Entulhar os poços, era tudo isso. Não, mas tudo bem, né? Mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Aí é que interessante, quando ele diz nós fizemos somente o bem, os nossos inimigos, né, eles nos fazem crescer, porque tu sai da tua zona de conforto. Nós devemos orar e abençoar os nossos inimigos, porque eles fazem com que a gente supere as limitações e as dificuldades. Olha quantos poços Isaac cavou, olha o quanto ele prosperou. Então, tem um tesouro explicado aqui. Nós fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então, Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam. Tipo, ficamos em paz, vamos se entender. Levantou-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaac deu o nome de Seba. Seba significa juramento e aliança. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Então, diante de toda a prosperidade, toda a bênção,
de Isaac, nós temos Esaú agindo igual Lameque o mau. Pegou duas mulheres, duas esposas, e dos povos cananeus, dos estrangeiros, dos heteus. Judite, filha de Beeri. Judite quer dizer louvada, elogiada, né? Eu fico pensando, uma mulher vaidosa, talvez, orgulhosa, presunçosa, né? Louvada e elogiada, né? Reconhecida. Essa era a Judite, devia ser muito bonita. O pai dele, olha só, o pai dela, desculpa, o Beeri, o significado do nome é poço. Poço quer dizer água. Então, a filha, a Judite, devia ter dinheiro, condições. Lembra os filhos de Et, os heteus, que venderam o jazigo lá, o túmulo? Lembra? São os mesmos, os filhos de Et, os heteus. Basemate significa doce cheiro, agradável. Tipo que nem o nome da Quetura, no sentido de que tinha um perfume. E o pai dela, carvalho, que também é uma madeira forte, resistente, próspera. Então, o que a gente entende desses nomes daqui? De que ele procurou duas mulheres importantes, bonitas, cheirosas, elogiadas, de pais ricos, prósperos. Só que elas eram cananeias, estrangeiras, não eram mulheres escolhidas por Deus. E olha o que aconteceu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Então tu tá vendo Esaú, como ele era viril, forte, caçador, mas como ele era rebelde, desobediente, difícil. Como a linhagem de Esaú lembra Lameque, lembra Caim, lembra Cã. Os passos, né, se repetem, os erros se repetem. E é muito forte isso, ó, amargura de espírito para os pais. Uma tristeza, uma vergonha, um incômodo, algo doloroso, algo desagradável, algo que pesa o espírito. Esse era Esaú. O mesmo Esaú que vendeu o seu direito de primogenitura. E que Hebreus diz que ele era profano, que ele não se preocupava, não considerava a vontade de Deus, a palavra de Deus, a honra que deveria dar a Deus, seguir o Deus de Abraão e de Isaac. Esaú fazia o que dava na cabeça. Ele era dominado pelos seus desejos, suas vontades, né? Agia de forma impulsiva, precipitada. E a palavra de Deus diz profano, quer dizer, não respeitava. Não era santo, não era consagrado, separado. Não agia como seu avô Abraão e nem como seu pai Isaac. Porque Isaac casou com Rebeca e Rebeca casou com Isaac. E a história é linda, maravilhosa. E Rebeca foi escolhida por Deus, foi a esposa escolhida por Deus. E aqui está bem claro, ó, Esaú tinha 40 anos de idade quando tomou por esposa. Quer dizer, ele foi procurar a esposa, ele foi pegar a esposa. Ele escolheu a esposa, ele não consultou o Senhor, ele não estava nem aí para o Senhor, não estava nem aí para Deus. E os heteus, a gente já viu, o significado do nome deles é medo, terror, ou que causam medo, que causam terror. Então a gente vê aqui uma atuação maligna, roubar, matar e destruir, né? Ele desobedece os princípios, ele não guarda a palavra de Deus, ele não honra seu avô, seu pai, e ele causa o quê? Dor, desconforto, tristeza, amargura de espírito para o seu pai Isaac e para a sua mãe Rebeca. Então, é muito triste a gente ver um filho
que não obedece, que não honra aos seus pais. Esse foi o capítulo 26 de Gênesis. Se tu gostou, curte, comenta e compartilha. Se tu não for inscrito do canal, a Bíblia diz: te inscreve.